Rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal do Favelado Empresário. Eu sou o Natan e hoje vamos falar sobre métricas. Como identificar essas métricas dentro do seu negócio? O que são as métricas dentro da Shopee? O que fazer quando a gente identifica uma? Então a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Vamos lá! Cara, olha só, é muito importante que você entenda uma parada. Você tá vendendo online dentro dos marketplaces, seja na Shopee, no Mercado Livre, aonde for, cara, você tem um negócio. E se você tem um negócio, você precisa aprender os seus números, tá? Nenhuma empresa cresce se você não tem noção dos seus números, se você não sabe lidar com esses números. E o que eu vou fazer aqui hoje? Hoje eu vou te ensinar a conhecer alguns desses números, interpretar algumas métricas específicas, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, dentro dos marketplaces existe uma métrica muito importante chamada impressões. O que seria as impressões? Cara, as impressões nada mais são do que a quantidade de vezes que um anúncio foi visto. Ou seja, se você vende um casaco, por exemplo, as pessoas chegam lá na Shopee e faz a seguinte busca: casaco, e vai aparecer o seu anúncio e de vários outros players ao mesmo tempo. Aquele fato de mostrar aqueles anúncios para aquela pessoa, isso vai resultar em uma impressão. Ou seja, esse anúncio apareceu. É a quantidade de vezes que o seu anúncio vai aparecer para essas pessoas. Preste atenção nessa métrica porque ela é muito importante. Como assim, Natan? Vamos lá. Às vezes, nós temos impressões baixas. O que fazer quando as impressões estão baixas? Quando as impressões estão baixas, elas podem significar um monte de coisa. Pode significar, por exemplo, que seu produto não esteja ranqueado. Seu produto ele não está mais ranqueado. Ou seu produto nunca teve ranqueado. Isso é importante você ter a noção. Vamos supor que é um anúncio novo. Um anúncio novo, ele tem poucas impressões. E aí a gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar, sei lá, um Shopee ADS para poder mostrar mais esse anúncio. A gente vai utilizar um título com palavras-chave relevantes para essas palavras aparecerem mais para esses clientes. Uma descrição bem detalhada para fazer o nosso anúncio aparecer mais. Quando a gente tem um anúncio novo, a tendência é que esse anúncio tenha poucas impressões. Porém, existe um lado que é quando o meu anúncio ele é bom, ele tá ali e ele parou de ter impressões. Pode significar algumas coisas também. Uma delas é, você utiliza ADS, às vezes pode ser o ADS que zerou a recarga, e aí você precisa dar uma olhada. Às vezes as palavras-chave que você botou dentro do ADS não tá mais fazendo aquele efeito, então você precisa renovar as palavras-chave. Às vezes o termo de busca que você escolheu para aquele produto não tá mais em tendência. Por exemplo, vamos supor que as pessoas procurem por essa blusa aqui por agasalho, e aí agasalho tem muita pesquisa mesmo. Só que do dia pra noite as pessoas pararam de procurar agasalho e começaram a procurar casaco. Então o fator, a mudança de palavra vai gerar menos impressões. A mudança de busca vai gerar menos impressões. As impressões caindo num anúncio que já tá ali vingando, que já tá ali vendendo, pode ser essa solução, ou também pode ser, por exemplo, alguma penalidade na loja, coisas assim que vale a pena você ter uma atenção. Continuando aqui, se a gente for falar de impressões, a gente não pode falar sem citar o CTR. Nosso anúncio ele aparece para as pessoas. E aí, algumas pessoas vão clicar no nosso anúncio e outras pessoas não vão clicar no nosso anúncio. Isso nada mais é que muito normal, porque tipo assim, nem todo mundo vai clicar no nosso anúncio. E aí vamos supor que esse anúncio apareceu para, sei lá, 100 pessoas, porém 30 pessoas clicaram. Nós vamos ter nesse caso um CTR de 30%. Então, o CTR nada mais é do que a taxa de cliques. O CTR nada mais é a quantidade de pessoas que clicaram no seu anúncio dividido pela quantidade de pessoas que viram o seu anúncio. Porra! Bom, a taxa de CTR média dentro dos marketplaces é de 3%. E aí, o que eu tô querendo dizer pra você? Se você tem um CTR baixo, pode significar algumas coisas. Vamos lá. Se você faz ADS, pode significar que tá aparecendo pra um monte de gente, só que poucas pessoas estão clicando. Talvez as palavras-chave que você esteja utilizando naquele ADS não sejam condizentes com o seu anúncio. Vamos supor que eu venda esse casaco preto. Não faz sentido eu pôr no meu ADS casaco vermelho. Quem tá procurando, não tá procurando um casaco preto, tá procurando um casaco vermelho. E aí o meu casaco, que é preto, tá aparecendo pra galera que quer o casaco vermelho. Logo, a taxa de impressão é alta, porém a taxa de clique é baixa. Pegou a visão? Isso também pode se dar ao título do anúncio, tá? Se o título do anúncio não for condizente com a imagem, tipo a mesma coisa do casaco preto e casaco vermelho. O anúncio tá dizendo que o casaco é preto, só que a imagem tá o casaco vermelho. Não vai ter cliques, beleza? Um fator também que vai estar diretamente ligado a uma taxa de clique baixa é a sua imagem. Cara, se a tua imagem
imagem de capa não for uma capa chamativa, ela não chamar a atenção do teu cliente, esquece, você vai ter muita visualização, mas você não vai ter clique. Por isso que é importante que você melhore cada vez mais a sua imagem de capa. A sua imagem de capa, cara, ela precisa ser alguma coisa que chame a atenção, porque quando ela aparecer pro seu cliente, ele não pode pensar duas vezes. Ele vai olhar pra sua imagem de capa e na hora ele vai clicar, te fazendo ter um CTR excelente. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o que que faz a gente ter um CTR baixo, né? O que que vai fazer também a gente ter um CTR baixo? Cara, vamos supor que o seu anúncio ele vai aparecer ali pra um monte de pessoas, né? As impressões vai ali. Vamos supor que o seu anúncio tem bastante impressões, então você vai procurar por casaco e aparece o seu casaco e mais uns 15 casacos ali para os clientes. Vamos supor que o seu casaco custe R$ 59,90, porém a média de preço dos casacos são R$ 39,90. Logo a gente observa que o seu preço ele tá muito divergente do mercado, o que vai ocasionar uma taxa de clique menor, porque a galera busca muito preço, cara. Querendo ou não, dentro da Shopee Marketplace, a galera vai procurar principalmente preço. E aí a importância de você ter uma foto de destaque, uma foto de capa muito boa, porque às vezes uma foto de capa mostra o real valor daquele casaco. Por exemplo, esse casaco que eu tô gravando pra vocês é um casaco muito legal, mas tem muitos players que vendem esse casaco, esse mesmo modelo, só que de um material muito vagabundo, e aí consegue vender barato. Esse daqui eu paguei um pouco mais caro, mas eu comprei numa loja de confiança que a qualidade dele é excelente. Então, olha só, uma foto de capa, se essa foto de capa não me mostrar que esse material era excelente, talvez eu nunca compraria esse casaco online, entende? Ah, Natan, mas como é que eu faço isso, cara? Aí você vai precisar aprender a criar uma capa excelente, você criar um anúncio bom. Se você não sabe criar um anúncio bom, a gente tem um vídeo aqui nesse canal ensinando a criar anúncios, e também eu tenho o meu treinamento que é o VDV, Vivendo de Vendas, onde eu te ensino do zero ao avançado a como vender todos os dias no Marketplace. Nosso objetivo principal é viver de vendas. Mas dando continuidade aqui, quando você consegue melhorar essas características, você observa que a sua taxa de clique ela vai aumentar. E quanto maior a taxa de clique, possivelmente maior a taxa de conversão, que é a próxima métrica que vamos analisar agora, que é a TC, taxa de conversão. Natan, por que que a minha taxa de conversão tá baixa? Sua taxa de conversão, o que que é a taxa de conversão? É a quantidade de pessoas que clicaram dividido pela quantidade de pessoas que compraram. Quando você tem uma taxa de conversão baixa, isso vai significar o quê? Vai significar diversos fatores. Um deles pode ser o seu anúncio ele não tá convencendo. O cara clica ali no seu anúncio e ele vai ver que as imagens não convencem. Sei lá, se você vende uma blusa, você não tem os tamanhos, ele não mostra tamanho, não mostra a qualidade daquele tecido, não mostra se serve para M, para P, para G, para GG, se é para gordo, se é para magro, qual é a cor. Isso pode acontecer se seu anúncio ele não entrega variação. Por exemplo, vou mandar no aleatório. Cara, cliente não quer produto no aleatório. Você precisa melhorar essas características. Isso vai gerar uma taxa. Se você tiver um CTR alto e seus anúncios forem desse jeito que eu tô dizendo, o seu TC vai ser baixo. Pô, às vezes tu tem um preço excelente, tá ligado? Só que o cliente chega lá, não pode escolher cor, não pode escolher tamanho, não sabe o que vai receber, a taxa de conversão vai ser baixa. Outro fator que acontece, às vezes você tem um preço bom, mas as suas imagens, ela não explica muito bem o que aquele produto é. Então você tem um CTR, só que as pessoas ficam confusas. Por exemplo, tem uma luva que ela serve para proteção de pegar vidro, caco de vidro, e aí ela não deixa você cortar. Se você não souber explicar o que essa luva é, como ela funciona dentro do seu anúncio, através de imagens, vídeo, título e descrição, o cliente vai entrar, não vai entender nada por que aquela luva é aquele preço e vai sair, entende? Então você precisa exemplificar e explicar bem o que significa aquele produto dentro do carrossel de imagem, dentro dos vídeos e principalmente na descrição. Principalmente dentro das imagens. As imagens, cara, são crucial. É crucial que você crie imagens bem feitas, tá? De novo, para criação de anúncio, não se esqueçam, a gente tem um vídeo no canal, dentro do VDV também temos lá como criar anúncio. Um outro fator, tá, que vai conseguir te fazer ter uma taxa de conversão baixa pode ser o preço. Às vezes, cara, você tem um título muito bom, a sua capa ela é muito boa, então ela vai gerar um CTR alto, e aí as pessoas vão estar entrando ali, porém elas não vão estar comprando, porque seu anúncio talvez ele seja muito caro. Vale a pena você cogitar a ideia de vou botar um pouquinho mais baixo aqui para ver se o problema era preço. Então tem que ter essas maldades, vocês precisam ter essa maldade de fazer um teste. Será que é preço? Será que é o título? Será que as imagens que não estão convencendo? Isso pode gerar uma taxa de conversão
baixa. Agora, uma métrica que eu gosto muito, ela é uma métrica mais estratégica, que eu acho ela interessante, o ticket médio. E o que seria esse ticket médio? Cara, o ticket médio, ele vai representar basicamente quanto que a galera tá gastando na sua loja. Por exemplo, eu tenho produtos que eu vendo a 19, tenho produtos que eu vendo a 40, tenho produtos que eu vendo a 100. No total, meu ticket médio é 50 reais. Isso significa que, no geral, as pessoas levam 50 reais em compra da sua loja. E é interessante a gente se atentar ao ticket médio, porque ele vai estar diretamente ligado com o quê? Com o faturamento. Às vezes a gente consegue faturar muito vendendo pouco, mas às vezes a gente consegue faturar pouco vendendo muito. Isso vai depender do ticket médio. Por exemplo, se eu vendo produtos a R$ 9,90, eu preciso de 10 vendas para ter 100 reais. Agora, se eu vendo um produto a 100 reais, eu preciso de uma venda. Entende? E aí, como é que eu posso aumentar o ticket médio? O que a gente pode fazer para ter um ticket médio melhor? E aí a gente vai utilizar estratégias como, por exemplo, criação de kits, tá? A gente vai utilizar leve mais por menos dentro da Shopee, isso é excelente. A gente vai criar produtos que se complementem. Por exemplo, se você vender um casaco, você pode vender uma luva de frio. Se você vende um boné, você pode vender um óculos de sol junto. E aí você faz kits. Você criar kits no geral, entrar em promoções de combo, leve mais por menos, isso vai te ajudar a ter um ticket médio maior, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de métricas, tá? Eu trouxe algumas, é claro que existem muitas métricas aqui dentro. Eu trouxe algumas porque essas 4 métricas já fizeram esse vídeo ter mais de 10 minutos. Então, o que eu vou pedir pra vocês? Querem saber o que as outras métricas significam? Podem mandar aqui no chat, escrevam. Pô, eu queria saber o que significa tal métrica, que eu vou fazer um vídeo explicando melhor como analisar essa métrica e o que eu posso fazer para melhorar essa métrica. Então, meus brabos, minhas brabas, espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo, beleza? Vocês estão vendo aqui pelo YouTube, não se esqueçam de curtir, comentem, compartilham e principalmente se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação e, cara, finge que você fofoca, espalha pra geral. Meu brabo, acelera não pra tu ver.